Olá, pessoas iluminadas. Hoje a gente vai rapidamente aprender a achar o centro do papel, para a partir daí a gente começar a construir as linhas guias da nossa mandala. Eu estou usando esse bloquinho aqui, que é um bloquinho de cartolina, eu achei nessas lojas chinas, muito baratinho, mas também se você não achasse, você poderia comprar cartolina e cortar. É importante que seja um papel de gramatura alta, né? O que é gramatura? Tem a ver com a espessura do papel, aqui é 180. Menos que 180, o seu papel pode ser muito frágil. A cartolina não é um papel de altíssima qualidade, mas vocês observarem aqui, você já consegue perceber que ele é bem mais grossinho do que um papel ofício comum, por exemplo. Então, a gente usa sempre uma gramatura mais alta para que não passe quando você desenha, colore, usa eventualmente hidrocor e tal, ele não passar para outro lado ou não manchar sua próxima folha. Então, como é que eu vou ensinar aqui um passo rápido e fácil? A gente pega uma folha do próprio bloquinho, certo? Essa folha eu vou pegar ela e vou juntando aqui certinho na pontinha aqui que a gente sabe, ó, certinho, de um lado, depois do outro, e vou vir com a régua e dobrar. Faço a mesma coisa do outro lado, de um lado, aqui e do outro aqui, e depois eu consigo encontrar onde se cruza é o meio da página. Eu vou botar o meio do outro lado, eu tô usando esse papel até para rascunho de cores, mas isso não é importante. Então, eu vou aqui usando a minha caneta, meu lapisinho, marcar exatamente o meio, ok? Já sei qual é o meio da minha página, mas eu não vou usar essa folha. Para não ficar tendo esse trabalho toda vez de fazer, a gente vai pegar uma folha do bloquinho, uma folha em branco. Eu prefiro tirar do bloquinho do que desenhar em cima dele, porque a gente marca muito. E eu vou usar o verso do bloquinho, que ele é feito de um tipo de um papelãozinho, e ele serve como proteção. E vou usar ele como base, até porque quando a gente vai usar o compasso, é importante a gente ter um fundo macio para o compasso afundar. Se a gente for fazer na mesa, ele escorrega muito. Então, eu vou botar aqui em cima, bem rentezinho, esse papel aqui, bem bonitinho. Eu posso até fazer ele assim, ó, pra ficar mais fácil ainda. Eu marco aqui, o papel, bonitinho. Tá em cima, tá certinho. E aqui, com a ponta seca do meu compasso, que é essa ponta que não risca, tá vendo aqui? Essa daqui a gente marca meio. Pronto, do nosso papel. E aí, eu vou trazer a minha, tirar o nosso molde, e aí vocês vão conseguir ver esse pontinho aqui, ok? Esse é o nosso meio. Eu vou dar uma checada aqui com o meu compasso. Eu vou abrir ele até onde ele puder ir, assim, aqui. E vou ver se ele tá mais ou menos equilibrado. Mais ou menos, ok? Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é você pegar o seu papel. Eu vou tirar a base por enquanto e vamos usar as réguas. Eu tô usando régua simples, eu tô usando um esquadro simples e uma reguinha pequena, porque eu tô viajando, não tenho como ficar carregando réguas grandes, porque elas quebram, eu já quebrei algumas. Então, eu vou usar essa daqui, que ela também faz isso, mas eu não gosto muito de usar ela inteira, porque às vezes ela faz isso, entorta, né? Então, eu vou usar ela dobradinha mesmo. E vou fazer o que pretensamente a gente tentou fazer dobrando o papel, que é botar aqui no pontinho, usar isso aqui como guia, ó. Eu vou girando, opa, eu vou girando aqui para encontrar a outra ponta lá, sem sair da ponta de cá. Então, mantenha a ponta de cá, vou girando até que eu consiga achar. Ok, ok. Então, aqui eu faço um risquinho clarinho. Talvez você nem esteja vindo daí, mas aí, ó. Fiz o risquinho, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Então, te bota aqui no cantinho certinho. Usa essa daqui como guia, que tá fora, tá vendo?
Ops. Vamos lá. Aqui também tá fora, então vamos acertar. Ok. Ok. Tá lá já, no cantinho, bem certinho. Então, aqui eu só vou cruzar essa linha para achar o X. Realmente, ficou um pouquinho no meio, ó. Esse é meu meio. E agora, eu vou testar de novo com o meu compasso. Vou abrir ele aqui. Ó, aqui ele tá passando, aqui ele tá passando também. Então, tá ok, tá mais ou menos centralizado. E a gente já tem a base da nossa mandala, o centro para a base da nossa mandala, não é? Esse compasso que eu também queria mostrar para vocês, ele tem uma característica interessante, ele é bacana, porque ele tem vários compassos, eles têm que ter essa molinha aqui. O que que acontece? Se eu não apertar a molinha, ele não abre sozinho, entendeu? Ele às vezes até dá uma mexidinha nessa parte de baixo aqui, que eu já até apertei com a chave, mas aqui ele não mexe. Então, como é que a gente faz para mexer? Ou a gente faz assim, aperta e ele move, e depois não move mais, ou quando eu quero fazer pequenas alterações, eu aperto por aqui e ele vai fechando, tá vendo? Por exemplo, eu vou botar a minha ponta seca aqui em qualquer lugar, e aí, ó, diminuo a circunferência e aumento a circunferência. É massa, se vocês puderem ter um desse aqui, ajuda um pouquinho, tá bom? Mas tem bem baratinho, só ajuda. Bom, para fazer os desenhos, pra gente usar o compasso, não é legal que o fundo seja duro, porque o compasso ele escorrega, ele fica saindo do lugar. Então, a gente vai sugerir voltar com o bloquinho, com aquela parte que a gente falou, que é a parte do fundo do bloquinho, não é a frente, é o fundo. E nós vamos botar aqui embaixo para amaciar a superfície e ficar mais fácil da gente fazer a nossa mandala. Usando o compasso, eu vou diminuir, vou fazer um círculo não muito grande embaixo, tá vendo? Ele ainda dá uma mexidinha, infelizmente, porque não é o melhor compasso do mundo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, aperto aqui, ok? E a gente vai fazer o primeiro círculo. Olha como é fácil, ó. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra cima, ó. Não precisa força. E você pode inclinar o compasso. Que se você inclinar, ele não vai dar oscilação. Porque às vezes a pessoa fica assim, querendo tentar fazer o compasso girar assim. Não ajuda. Pode girar ele assim, ó, sem menor problema, tá bom? Porque facilita, inclusive, quanto mais pequeno for a circunferência, tá bom? E depois, a gente pode escolher qualquer lugar. Eu vou apagar essa linha aqui, eu tô usando essa borrachinha pequena, mas pode ser qualquer borracha comum. Eu vou apagar, porque eu não quero essas linhas aqui no meio, não. Elas só eram pra me guiar. Ok? Aqui a gente já vai fazer uma base importante para as próximas mandalas. Então, eu cliquei aqui, pronto. Eu escolho qualquer lugar aqui na minha circunferência. Eu vou aproximar mais para a gente conseguir ver bem de pertinho. Ok. Então, eu escolho qualquer lugar aqui nessa linha. Tem que estar bem em cima, bem justo. Eu verifico se essa ponta tá vindo no meio, e está, tá vendo direitinho, eu até sinto que tem um furinho, eu sinto. Então, eu vou fazer um círculo do mesmo tamanho do primeiro, não pode ser diferente. Então, se você observar, ó, eu botar aqui é o mesmo tamanho. Eu vou botar aqui com o mesmo tamanho. Agora, eu, usando a outra mão, eu vou encaixar aqui na linha certinho, onde elas se encontram, e fazer um outro círculo. Volta aqui, exatamente aonde a linha se encontra. Tem que ser bem certinho. Dobrou meu compasso, não pode. Ok. Veio até o meio? Veio. Ótimo. Ok. Aqui, bem certinho. Até o meio. Ótimo. Bem certinho. Até o meio. Não tá até o meio, então minha mandala... Aí.
até o meio. Escorregou, não pode. Acontece, não tem problema nenhum escorregar. Aqui, aí a gente verifica. Esse é um cuidado muito grande, porque assim, se a gente não fizer com muito cuidado, ele pode acontecer de ficar levemente torto e as linhas não encaixarem aqui, percebe? E tá vendo que elas têm que se cruzar sempre no mesmo lugar. Pronto. Feito isso, tá pronto. A gente vai definir. Aqui eu tenho 6 pétalas. Se eu quiser dividir minha mandala só em 6, eu vou usar esses pontos guias. Mas 6 é pouco. Na hora de desenhar, eu sempre gosto de usar mais. Então, nesses encontros eu tenho 6 pontos. Mas aqui, esse encontro aqui é bem no meio desse, tá vendo? Então, ele já te dá a simetria perfeita. Então, a gente vai ver, ó, no meio desse tem esse. No meio desse tem esse. No meio desse tem esse. E aqui mais um. Perfeito. Então, aqui nós já temos os pontos guias para a gente conseguir traçar as nossas linhas guias, certo? Então, eu tenho duas opções para fazer. Eu posso já aqui traçar as minhas linhas, sempre pensando assim, vou começar pelo círculo de dentro. Então, eu vou botar aqui, e vou usar esse lado de cá para ficar melhor. E vou botar aqui a minha régua no círculo de dentro, de maneira que eu consiga saber que o meu lápis vai estar passando no meio e nos 2 pontinhos, ok? Então, eu vou fazer esse risco. Pode fazer de um lado a outro, porque essa mandala pode ficar grande. E aqui eu vou fazer no próximo, e depois nos dos meios. Mas eu geralmente não gosto de fazer no meu molde. Esse é o meu molde, ou seja, o que vai acontecer? Quando eu for fazer a próxima mandala, ele não estando tão dobrado como esse papel que a gente dobrou para achar o círculo, ele te dá uma qualidade maior. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar uma outra folha. Uma outra folha. Perfeitinha, ó, como ela tá perfeitinha, perfeitinha. E nessa outra folha, eu vou... Porque aí facilita, toda vez que eu quiser fazer uma mandala de 12 lados, eu uso essa base e não preciso ficar fazendo essas medições toda vez. E vou marcar os pontinhos que a gente marcou inicialmente. Agora aqui... Quando eu viro para baixo, eu percebo que os meus pontinhos estão todos muito bem marcados aqui. É que a gente não vai conseguir ver.